Olá pessoal, meu nome é Alex, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFPE-AD e hoje eu vim aqui apresentar um trabalho da disciplina de Biologia Celular e Embriologia do terceiro período do curso de Ciências Biológicas que foi solicitado pela professora Rebeca. Durante todo o período a gente aprendeu muitos conceitos sobre a célula, sobre o embrião, como essa célula se desenvolve do zigoto até gerar um bebê. E ela pediu para que a gente pegasse esses conhecimentos que a gente aprendeu e fizesse um jogo para uma turma do segundo ano do ensino médio. E foi isso que eu fiz e vou mostrar para vocês agora no trabalho solicitado pela professora. Olá, gente, esse é o jogo que eu criei para a disciplina da professora de Biologia Celular e Embriologia. E aqui, como vocês podem ver, o nome do jogo tem tudo a ver com a disciplina, jogo da revelação embriológica. E esses foram alguns conceitos que a gente aprendeu durante a disciplina, que eu coloquei aqui para que os alunos possam falar sobre, discorrer sobre algumas dessas imagens aqui e quais os seus estágios de 1 até 8, por exemplo. Aqui a gente vê que nós temos aqui, os espermatozoides fecundando o óvulo. Aí a gente vai perguntar para o aluno, que estágio é esse aqui, por exemplo? Que estágio é esse? Seria o estágio 5 entre todas essas figuras? Seria o estágio 1? Seria o estágio 2? Aqui nós temos, por exemplo, o zigoto. Então, que estágio é esse, meus alunos? Isso aqui é o estágio 8? Isso aqui é o estágio final? É o estágio primeiro? Em que estágio essas figuras elas se encaixam, né? E eles, além de dizer o estágio, eles vão tentar explicar, a função, de cada estágio dessas células, dessas imagens. E o jogo ele funciona basicamente dessa forma. Então, por exemplo, aqui nós temos a clivagem. Aí a gente pergunta para ele, que imagem é essa? Ele vai falar a clivagem. E o que acontece nessa fase? Aí ele vai dizer. E aí o professor, ao decorrer do que o aluno vai falando, o que ele acha que é a imagem, o professor vai fazendo algumas intervenções pedagógicas para explicar, não entregando o que é a imagem, mas tentando fazer com que o aluno acerte. Aqui a gente diz para ele que aqui é a fase da clivagem da célula em que ocorre a divisão celular. Da mesma forma, a gente pergunta para ele, Daniel, que imagem é essa, Daniel? Aí Daniel a gente escolhe o aluno, Daniel, que imagem é essa? Aí Daniel vai dizer, professor, isso é uma blástula, isso é uma gástrula, E aí Daniel diga que é uma gástrula, por exemplo, a gente fala, Daniel, em que sentido, em que posição ela se encaixa em todo esse decorrer aqui da célula? Onde que ela se encaixa? Aí a gente vai revelar para Daniel, se ele acertou, pergunta à turma, Daniel errou ou acertou? Aí a gente vai e revela, a gente puxa aqui e revela, Então, uma gástrula, a Daniel acertou, é uma gástrula. Pessoal, e o que acontece nessa fase aqui da célula? O que acontece nessa fase aqui? Qual é a função da gástrula, na célula aqui, nessa fase 6, desde o embrião até a fase 6? Aí a gente vai explicar que é nessa fase aqui que a gente tem o arquêntero, que é essa partezinha aqui do meio, onde é formado o intestino primitivo, vai dar origem ao intestino primitivo, e aqui essa boquinha dá origem ao ânus nos seres humanos, Nos seres humanos é o ânus. E da mesma forma, a gente vai para as próximas, para todas as questões. Jéssica, escolha uma, Jéssica. Ou o professor chama ou o professor pede para o aluno escolher. Aí Jéssica fala o que ela acha que é a imagem e dá ali, aonde essa imagem se encaixa de 1 a 8. Aí a gente vai, então, abrir aqui e Jéssica vai ver que realmente é uma neurula, E que ela ocupa a posição 7, 6, 7 na fase, no caminho da célula. E é aqui, nesta fase, pessoal, nessa fase nós temos o que? A gente explica que é aqui que vai ocorrer o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê. E aí a gente vai, revelando fase por fase, blástula, aqui a blástula,
e aqui a clivagem, né? E a gente vai falando, a clivagem, pessoal, o que que ocorre nessa fase aqui? Aqui nós temos duas células e depois nós já temos o quê? Quatro células. Então as células nessa fase aqui, elas vão o quê? Elas vão se dividindo, se multiplicando. E aí a gente vai abrindo e fazendo as explicações até chegar então ao feto, que é a fase final do nosso trabalho. E esse foi o final do jogo, e o intuito não é nem que o aluno acerte, mas que durante o decorrer do percurso, né, o professor vai fazendo as intervenções e vai, né, fazendo com que o aluno entenda o conceito de cada imagem. Eu agradeço a paciência de todos e até a próxima.